Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia, dia 2 de Heshvan, no meio da Epístola Sagrada do Rebbe, número 25. Esse capítulo foi longo, teve aqui alguns assuntos que eram preparados, os dias anteriores eram preparados para a parte que vem hoje. Está falando de uma coletânea do ensinamento do Baal Shem Tov, e que em algum momento ele ordenou e pediu para as pessoas se afastarem ao extremo de qualquer tipo de fúria, raiva, perder a cabeça. Sobre isso diz o Talmud, que quem enfurece é similar a quem pratica a idolatria. Porque não está aceitando com resignação o decreto divino, está se inconformando com o decreto divino. Então, a fúria, a raiva, é uma supervalorização de uma revolta contra a decisão divina. A pessoa submissa não se enfurece. Agora, José é o seguinte: ficar enfurecido, que é proibido, é nas questões mundanas, ocorrências terrestres que nos acontecem e não pode nos enfurecer. Está na mão de Deus. E nós devemos assumir seu decreto. Porém, se você enxerga algo que contraria a vontade de Deus e tem que chamar a atenção de alguém, aqui a pessoa usou o seu livre-arbítrio para pecar. Então não é mais decreto divino. O decreto é que a pessoa tem livre-arbítrio para que use ele para o bem. Quando ele usa ele para o mal, é um desperdício tremendo da vida, um desperdício de uma oportunidade de servir a Deus, e é uma infecção para o mundo, um pecado que afeta todo o povo judeu. E tem uma mitzvah de chamar a atenção. Então, se é necessário se enfurecer com a pessoa para que ele não peque, isso não é negativo. Para afastar a pessoa do pecado, não tem cabimento dizer que Deus decretou que ele pecasse. Ele escolheu pecar. E por isso as coisas que Moshe se enfureceu quando o povo não seguiu a lei à risca. Naquele caso, Moshe aproveitou a sua oportunidade de ver o erro, de chamar a atenção, enfurecer-se com o povo, para afastar eles do pecado, da transgressão, da proibição. Isso foi mais um mérito para Abraão, e essa fúria não tornou ele em nada afastado de Deus. Tudo isso mas a pessoa deve avaliar isso aqui de uma forma objetiva. Quando a fúria vai prestar, vai ajudar a protestar contra um erro. Mas existem múltiplos casos no serviço a Deus que não tem como usar o fúria para servir a Deus. Mesmo que acontece algo por um ser humano que opta em agir contra a vontade de Deus, às vezes a fúria não adianta. Por exemplo, se quem está atrapalhando o serviço a Deus é um idólatra. Nós vimos no capítulo 29, isso aqui é uma suposição minha que seja ligado a isso. O capítulo 29 diz que o povo de Israel no deserto, em alguns momentos de revolta, Moshe se enfureceu com eles. E logo depois dele rebaixar o orgulho ilusório que eles tiveram, partiu o coração deles e eles aceitaram a voltar a servir a Deus e a entrar na terra de Israel, que antes eles não queriam. Porque lá eram pessoas que tinham uma alma divina, que sabem a verdade. Às vezes entra um espírito de tolice que torna o errado que pareça bonito, que pareça coerente, mas logo que se chama a atenção e se rebaixa o espírito, a tolice e o erro, e mostra o que é realmente o verdadeiro serviço a Deus, a verdadeira bondade, o israelita ele volta atrás e aceita o caminho correto. Aqui fala o Rebbe de um idólatra. Aparece um idólatra, digamos que o judeu está rezando, e chega um idólatra e começa a cantar, ou fazer barulho, ou falar com ele, confundir ele na reza. E da mesma forma, se for o nosso mau instinto dentro de nós. Que nós ficarmos agredidos
pela incomodação de uma pessoa que vem nos incomodar, de fazer kavaná, a intenção na reza, ou ficamos agredidos com pensamentos alheios próprios, internos nossos, é antiprodutivo. Não vai adiantar se enfurecer. Devemos entender que mesmo esse acontecimento pode a pessoa ter escolhido fazer, mas Deus decretou que acontecesse comigo. Podia ter sido com outro, podia ele não conseguir fazer a incomodação. Deus permitiu que eu esteja querendo rezar com concentração. Chega uma pessoa e me incomoda, ou chega um pensamento e me incomoda. Na certa, isso aqui é um sinal para mim, um sinal de Deus para mim. Me concentrar mais, me esforçar mais na reza do fundo do coração, a tal ponto de perder a audição, de não escutar as falas da outra pessoa. E claro que vai bloquear qualquer pensamento alheio. Em parênteses, o judeu, ele fala, tudo que acontece com ele, ele vê como Deus faz isso acontecer. Então ele não está lidando com pessoas, está lidando com a realidade que Deus está colocando na frente dele, que inclui pessoas. Então, no caso de uma reza assim, exige uma concentração extrema para simplesmente não ouvir as falas alheias que incomodam ou outras incomodações do pensamento, enfim. Só que para chegar no grau de concentração extrema, de não ouvir nada, exige uma vibração, exige despertar uma empolgação muito intensa. Porque a natureza do homem é sim escutar sons na volta dele, isso incomoda ele de se concentrar. O conselho para onde encontrar forças para a concentração é essa. A ideia é buscar justamente a doença e fazer dela a cura. Do veneno da serpente e fazer o remédio. Então a pessoa deve meditar no próprio fato de que na minha frente tem aqui criaturas feitas por Deus. Veja até onde desceu, até onde se ocultou a presença divina. Dá vida para um ser que contraria tanto a divindade. Estou rezando agora para Deus. E se o próprio Deus está se ocultando tanto, quer dizer, para me testar, está se ocultando tanto ao ponto de criar uma criatura e manter uma vida e deixar acontecer um som falado contrário à vontade de Deus. Pode haver um judeu que está rezando e chega lá um outro que está desprezando ele, pois está rezando, está desprezando a Deus, abertamente, em palavras de revolta. Então a pessoa deve meditar justamente. Veja o exílio que eu estou, veja o exílio que o mundo de Deus está, o quanto o mundo de Deus está doente. Que tem aqui pessoas que não deixam outras pessoas rezar, por exemplo. Então está usando a experiência imediata dele, negativa, para entender o que essa própria experiência significa em patamar divino. Em vez de falar, esse homem aqui, eu sou dos que servem a Deus, eu estou junto a Deus, e aquele lá eu sou contra. Não, Deus é tudo, Deus é mesmo essa pessoa que fala comigo. E é do próprio Deus que vem essa fala para me incomodar. Porque para que eu consiga me concentrar mais ainda, para que eu seja obrigado a buscar forças internas dentro de mim em concentração, ao ponto de não ouvir as falas que vêm incomodar e desprezar a reza. Então temos aqui alguns pontos. Usar o próprio negativo para gerar algo positivo. E mais, não considerar o negativo algo separado de Deus. Aumentar, abranger a nossa meditação de uma forma que ele também esteja incluso no pretexto divino. E saber que a tentação vem de Deus. Então, não é o oponente humano que está me incomodando de ser um bom judeu. É Deus que está criando
criaturas que pareçam oponentes, porque ele quer o meu serviço mais intenso, que eu supere maiores barreiras no serviço a ele. E para isso, ele aceitou exilar sua energia numa situação tão negativa, onde ela não consegue, onde ela é impedida de sensibilizar a criatura e faz uma criatura insensata que incomoda o serviço a Deus. E qualquer centelha da presença divina é chamada presença divina. Como encontramos em Parashá Vayera, no livro de Bereshit, mesmo o anjo é chamado em nome de Hashem. Quer dizer, todas as ferramentas na mão de Deus, todas as criaturas que agem em nome de Deus são chamadas Shekhinah, a presença divina. E quando uma criatura vem me testar e é em nome de Deus, então a presença divina está me testando, em resumo. Por mais que pareça um idólatra, na verdade é a presença divina, não é idólatra. É uma presença divina em roupagem de idólatra. Veja até onde se modificou a presença divina para poder me testar. Veja o quanto ela valoriza o meu esforço maior, que valeu a pena para ela se ocultar em investimentos abomináveis como o idólatra, que fala a palavra de revolta. Tudo isso vale a pena o investimento, desde que eu me concentre na reza e não escute mais pensamentos e palavras alheias. Com isso a pessoa consegue tirar de si, utiliza a situação e tira de si forças para se concentrar ao máximo. Até que o Tânia desse dia 2 de Heshvan.